Olá, tudo bem com vocês? Então, para o vídeo de hoje, eu achei interessante a gente pensar um seguinte tema, a síndrome do coitadinho. Então, como pensar dentro dessa ideia, o que vem a ser isso? Então, primeiramente, é interessante ver que é um tema inquietante e, por vezes, questionador. Mas o que seria essa tal síndrome do coitadinho? Geralmente é uma das mazelas que é muito comum dentro da nossa sociedade hoje, onde a gente vê grande parte das pessoas que tem medo de encarar a vida de frente ou de cabeça erguida e muitas das vezes não de forma madura ou autoconfiante, onde elas têm alguns tipos de mecanismos e estratégias nas quais elas sempre se colocam na posição de vítima. A gente vai ver que isso faz com que sempre tenha aquela ideia de que eu tenho que procurar um culpado ou alguém para colocar a culpa, mas nunca eu a assumo de fato. Então essa síndrome do coitadinho é muito mais comum do que a gente possa imaginar aí. Trazendo sempre então aquela ideia, alguém fez com que eu me sentisse mal ou eu não devia ter feito isso, e sempre se assomando algumas questões tais como clássicas, né? Eu não devia ter feito isso, ou fulano de tal não devia ter me feito tal coisa, ou mesmo, como se diz, né? Eu estou mal, ou quero sempre externar que a minha situação não é boa, gerando sempre aquele sentimento das pessoas de piedade, de condolência, ou que as pessoas tenham pena. E aí, dentro desse fenômeno, dessa característica, ou síndrome, como se diz, né? O interessante é fugir desse tipo de comportamento. Mas como fazer isso? Porque quem tem esses tipos de comportamento, dentro das minhas leituras, vai dizer que é justamente uma pessoa que não conseguiu desenvolver uma saúde psíquica e emocional, ou não tem o equilíbrio das emoções. Porque se a gente for pensar, assim como o corpo precisa de atividade física, nós precisamos também exercitar o nosso lado emocional, o nosso lado psíquico, o nosso lado espiritual. Então são várias fases para que a gente de fato tenha aquilo que a gente chama felicidade e mesmo saúde do corpo, da alma e do espírito. Então é importante pensar o que eu estou fazendo, o que eu estou alimentando, como que eu estou gerindo e gerenciando a minha vida. Eu estou, de certa forma, encarando as coisas com a cabeça erguida, assumindo as consequências dos meus atos, ou apenas me vitimizando, me colocando na posição de que alguém me fez mal, ou sempre tendo alguém do qual eu sou vítima. Então aqui é interessante pensar, para que eu possa começar a tentar resolver isso, um dos passos interessantes é justamente me cercar ou estar próximo de pessoas que me façam crescer como ser humano. E justamente fazer esse processo de um autoconhecimento, tanto da espiritualidade, das emoções, porque quanto mais eu me conheço, aí é interessante até pensar na filosofia, né? Que o próprio Sócrates vai falar: conhece-te a ti mesmo, percebe as suas limitações e barreiras e passe a tratar delas, a cuidar delas, a aprimorar a sua natureza. Então, quanto mais eu me conheço, menos eu vou me colocar como vítima da sociedade, do outro ou das circunstâncias, e menos eu vou querer me utilizar desse ser coitadinho para obter dentro da sociedade aquilo que eu quero. Porque daí aos poucos eu vou gerenciar minhas emoções e vou ver que o sabor de conquistar as coisas por meu mérito e as minhas atitudes vão ser muito melhores do que eu me colocar nessa ideia ou nesse conceito de síndrome do coitadinho. É melhor eu tomar as rédeas da minha vida, da minha história, do que simplesmente querer apenas que sintam pena de mim, que tenham condolência e que me ajudem por se sensibilizarem com a minha causa, que muitas das vezes é eu que me coloco nessa situação para justamente me sentir exaltado nesse aspecto. Então, hoje a ideia é pensar isso. Por que a síndrome do coitadinho muitas vezes se encontram nela e às vezes não consegue sair mais?
Então é importante, reforço novamente essa ideia, me cercar de pessoas que me façam crescer, né, como ser humano e que me façam perceber que eu tenho que buscar esse autoconhecimento, quer seja através dos estudos, através das minhas emoções, trabalhá-las e também da dimensão espiritual. Então, desde já agradeço aí a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Fica ligado. Tchau, tchau e muito obrigado.